Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. Depois das intempéries de dezembro, é importante e urgente garantir que o tecido empresarial do Concelho de Oeiras veja a sua normalidade reposta. É urgente dar uma resposta eficiente e eficaz aos prejuízos causados após o levantamento da extensão dos danos verificados, nomeadamente nos estabelecimentos comerciais, de restauração e outros serviços, cujo valor já ultrapassa os 4 milhões de euros. Esta é uma situação que preocupa a todos e que todos devemos apoiar na recuperação da atividade e normalidade empresarial, pelo que não deve ser momento para aproveitamentos políticos. Os municípios têm um papel fundamental porque estão mais próximos das populações e devem trabalhar conjuntamente com a Administração Central para se fazer um levantamento sério e rigoroso sobre os prejuízos causados, no sentido de haver uma utilização dos apoios a conceder por parte dos municípios do Governo, em articulação com os proprietários e empresários que podem ou não ter seguros, que tenham a cobertura para estas situações. Contudo, para além do tecido empresarial, existem outras realidades que convém também terem atenção, e estou a falar concretamente das associações desportivas e outras associações que também foram afetadas, bem como as famílias e as suas habitações. As respostas devem ser dadas com rapidez e acautelando o futuro, para não existirem novamente ocorrências destes fenómenos que voltarmos a ter este tipo de situações. Quero com isto dizer que os licenciamentos e as licenças a emitir devem ser concedidas, tendo em conta também as características do território, e as habitações em certas zonas devem merecer uma atenção por forma a evitar estes eventos, em alguns casos dramáticos. O Governo do Partido Socialista aprovou no dia 22 a criação de um instrumento jurídico para apoiar as empresas afetadas por situações adversas, onde se incluem as inundações, com prejuízos diretos até 200 mil euros, a ser acionado através da resolução do Conselho de Ministros que determina a situação excepcional e que se aplica às cheias da Grande Lisboa. Os apoios serão dados depois de deduzidos os seguros que devem ser acionados e eventuais apoios das câmaras municipais. Haverá também apoios aos municípios que tiveram equipamentos e infraestruturas municipais afetados. Verificamos que estamos todos a trabalhar para apoiar os que estão afetados e foram afetados pelas intempéries. Contudo, existem algumas dúvidas relativamente aos documentos que nos foram remetidos e falo nomeadamente em relação ao artigo 4º, em que é referido no ponto 3, para o efeito da aplicação do artigo anterior, e que eu presumo que seja o número anterior, mas queria só que fosse confirmado, porque a seguir vem, sempre que o valor do apoio a conceder ao escalão em que se intua for inferior ao valor máximo suscetível de concessão ao abrigo do escalão imediatamente anterior, é este último que se aplica. Eu queria também, de alguma forma, que isso ficasse esclarecido, qual é que é o tipo de atribuição que é feito, para que, de alguma forma, isto fique claro e não gere expectativas e dúvidas relativamente àquilo que vão ser os apoios concedidos aos beneficiários. Por outro lado, no número 5 do mesmo artigo, diz: para o efeito da concessão do apoio previsto no presente regulamento, não são considerados como prejuízos os danos que sejam cobertos por apólice de seguros vigentes. E a minha dúvida relativamente a esta matéria tem a ver com o cálculo do apoio é feito antes de subtraído o apoio do seguro ou depois, fazendo com que depois o artigo número 8 seja aplicado. Só queria também ter essa confirmação. No artigo 7º, no número 2, diz que deve ser a instrução do processo, deve ser preferencialmente através de correio eletrónico para o endereço indicado pelo requerente. Ora, como sabemos, algumas situações podem ocorrer de eventualmente não haver endereço de correio eletrónico e, portanto, o preferencialmente presumo que acautela essas situações de não existirem endereços de correio eletrónico. Por último, e fazendo referência àquilo que são os mapas
que nos foram disponibilizados no Salão Nobre Digital e também recorrendo àquilo que foi a minha leitura da ata com as declarações que foram proferidas, nomeadamente pelo Sr. Presidente, é referido que depois da segunda cheia os danos apurados somaram 4.700.000 e o valor a indemnizar seria de 1.017.000 euros. Por outro lado, e admito que seja um lapso, das contas que me foram apresentadas nestes mapas, pelos meus cálculos, dá 4.242.990 e o montante que aqui vem identificado neste mapa inicial diz respeito a 1.117.000. Portanto, há aqui alguns números que não estão de acordo com aquilo que vem identificado. Por último, também o Sr. Presidente na ata faz referência a que foram visitadas 1.281 lojas, no mapa vem 281 e, portanto, eu não sei se há um lapso e, portanto, se é 281 de facto e os 1.000 não são o número que corresponde. Ainda relativamente à análise que fiz, mesmo que sejam consideradas as 281 lojas que foram, ou estabelecimentos que foram visitados, são identificadas 111 com danos e valores e lojas com danos sem valor 17. Isto dá um total de 128. Para as 281 existe aqui uma diferença de 153 e, portanto, eu gostaria de saber porquê da não identificação ou de não cobertura destes números. E o mesmo se aplica aos mapas seguintes de Algés, Oeiras e Passo de Arcos, que existe também um número correspondente, mas depois existem diferenças que não são aqui identificadas. Muito obrigada. Eu ia só fazer a referência que, para efeito de concessão do apoio previsto no presente regulamento, não são considerados como prejuízos os danos que sejam cobertos por apólices de seguro vigentes. E mais uma vez a minha dúvida é, e só quero que fique registado, é se o cálculo do benefício é feito tendo em conta que não são considerados os prejuízos que sejam cobertos por apólices ou é o todo global e depois deduzido do seguro. Declaração de voto, Sra. Presidente. Faz favor. O Partido Socialista aprovou este regulamento porque considera que é de fundamental importância para a reposição da atividade e normalidade do tecido empresarial concelhio, considerando que o município está mais próximo das populações, conhece melhor o seu território e pode dar uma resposta mais célere, eficiente e eficaz. Este regulamento extraordinário é dirigido aos operadores económicos afetados na sua atividade, microempresas, pequenas e médias empresas e concede apoio com base nos prejuízos efetivamente sofridos e comprováveis na incapacidade de os sinistrados superarem a situação pelos seus próprios meios, no todo ou em parte, designadamente quanto à proteção por contratos de seguro existentes, quando a proteção por contratos de seguro existentes seja insuficiente. Analisado o regulamento, pressupõe-se que sejam concedidos os benefícios depois de cumpridos e serem verificados os pressupostos e requisitos de elegibilidade a efetuar por parte dos serviços do município, de modo a assegurar-se a boa utilização dos dinheiros públicos, cumprindo o objetivo da boa governança. Neste contexto, sublinhamos que a garantia das condições de elegibilidade e a sua articulação com os documentos a entregar a quando da candidatura devem respeitar a legislação vigente, pelo que entendemos que, caso não sejam apresentados todos os documentos necessários ou sejam cumpridas as obrigações dos beneficiários para com o município, o PS utilizará o direito de regresso sobre a responsabilidade financeira. Muito obrigada.